Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus 7. Eu acho essa história uma história muito interessante. É uma história que tem muitos aprendizados, muitos, você pode tirar muitos aprendizados. Mas o Senhor ministrou algo muito forte comigo sobre identidade, e eu queria compartilhar com vocês essa noite. Mateus capítulo 7, Marcos capítulo 7, me perdoem, gente. Os mais novatos na Bíblia é um livro depois. Página 1000, não, tô brincando, não sei a página. 7, é? Tony tá demais. Alguém para ele ali, por favor. Não, tô... Porra, eu ia pedir, muito obrigado. Agora pega outro, né? Quem tá sentindo uma paz no coração, um ambiente de, sabe, de harmonia, de... Jesus está aqui nos abraçando essa noite. Eu falando sério, vai ser 4 horas de culto. O Yuri olhou para mim e falou assim, mano, estava assistindo hoje a conferência lá da Lagoinha de Madrid. Eles estão tendo uma semana, sabe, com o pessoal de Miami. Madrid é os nossos líderes, mas é com M. De Miami, e eles estão tendo uma conferência com os estudantes da Bethel, né, do Sobrenatural. E ele falou, cara, o culto já está com 4 horas de duração. E eu falei, glória a Deus, espera a gente ter o nosso prédio, vai ser 6. Em nome de Jesus. Não, gente, tem que fazer valer o investimento. Amém? Marcos 7, do versículo 24 ao versículo 30. Talvez seja um texto conhecido a você. É um texto que ele é um pouco difícil de entender. Mas nessa noite nós vamos, que a gente fala no inglês, unpack esse texto. E tem algumas verdades muito fortes que o Senhor tem ministrado no meu coração. Eu queria compartilhar com a gente essa noite. Amém? Marcos 7, do versículo 24 ao versículo 30. Diz o seguinte: E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse. Isso é Jesus, tá? Mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ou estava endemoniada, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse, por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Glória a Deus por isso. Uau! Como eu falei, é uma passagem um pouco difícil de entender, porque ela fala umas coisas assim que a gente fala, pô, Jesus falou para a mulher, cachorrinho, você está de sacanagem. Mas essa semana eu estava orando por esse culto, estava orando, sabe, para aquilo que Deus queria ministrar no nosso coração. Deus tem falado 2 coisas comigo. A primeira é sobre identidade e a segunda é sobre comunhão. Sabe, Deus tem me levado muito, sabe, Jonathan, quando você realmente sabe o seu lugar em mim, não há nada que te abale. E tudo que vai acontecer na sua vida, proveniente de mim, vai sair desse lugar de identidade. E quando você sabe quem você realmente é, você sabe aonde você precisa estar, e do lugar aonde você está, sabendo quem você é, você vai começar a produzir bons frutos. Sabe? Às vezes você sabe quem você é, mas você está no ambiente errado. Às vezes você está no ambiente certo, mas você não sabe quem você é, então também não adianta muito. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre identidade para nós. Essa história conta de uma mulher cananeia, mas ela começa no versículo 24 e 25, onde fala que levantando-se dali foi para os territórios de Tiro e Sidom. A palavra tem o contexto de que Jesus ele estava ali na Judéia fazendo um monte de milagres, aonde ele chegava tinha uma galera de gente junto com ele, uma multidão de pessoas junto com ele, e talvez ele precisava sair daquele contexto para ter um tempo de descanso, porque aonde ele chegava a galera massiva, hoje Jesus eu quero isso, Jesus eu quero aquilo, Jesus eu quero aquilo outro. E Tiro e Sidom ficava na região ali de Decápolis, era uma região dos confins da Judéia, ali da Galileia, então era próximo, mas não era uma cidade dos judeus, era uma cidade dos gentios. Então Jesus sabia que realmente a galera não ia meio que incomodar ele sabia que ele ia ter um tempo de descanso. Então ele foi para aquele lugar para ter um tempo de descanso. Tanto que ele fala, sabe, para que ninguém o soubesse, mas ele não pôde esconder-se.
Então imagina Jesus, ele quer um tempo de descanso, ele vai para uma casa, ele fala, não fala para ninguém que eu estou aqui, porque eu preciso descansar. Mas uma mulher, cujo tinha uma filha com espírito imundo, ela não sei de que forma, como ela descobriu, obviamente, por ela morar muito próximo da Judéia, ela sabia, né, de Jesus, já tinha talvez ouvido falar de Jesus, ela também já entendia sobre os rituais dos judeus, porque eles moravam próximo, eles sabiam sobre a separação dos gentios e dos judeus, eu falo um pouquinho mais para frente sobre isso, mas ela ouviu falar de Jesus, e talvez na cabeça dela ela pensou, cara, é a única chance que eu tenho, é a única chance que eu tenho, a única saída que eu tenho para trazer a cura sobre a minha casa e sobre a minha filha que estava endemoniada. Eu quero que você pense um pouco sobre isso, que eu quero falar um pouco sobre o contexto dessa mulher, o contexto que ela vivia e o direito que ela tinha de estar ali. Como eu falei, ela era uma gentil, ou seja, eles não eram do povo de Israel, eles não eram considerados o povo escolhido, ou os povos dos filhos de Deus. Para os judeus daquela época, os gentios, eles eram até imundos, eles eram impuros, eles não tinham direito, dignidade de chegar talvez perto de um rabi, de um sacerdote, de um mestre, como era Jesus. Então, por ser gentil, ela já não tinha esse direito. E ainda por ser mulher, que nós bem sabemos que naquela época a mulher tinha muito menos valor. Então ela realmente não podia chegar de qualquer jeito diante de Jesus ou diante de um mestre. Mas diante de uma necessidade tão grande que ela tinha, ela não se importou sobre a condição social dela e sobre a etnia dela ou sobre quem ela realmente era. Porque ela realmente estava preocupada com aquilo que ela precisava e necessidade. E a primeira coisa foi que eu perguntei para vocês o que você tem que você acha que é tão impossível que Jesus não possa transformar? E talvez você tenha algo que Jesus quer transformar na sua vida, ou que você quer que seja transformado por Jesus, mas você não sabe como. E a próxima pergunta que eu te faço é, o que você está disposto a fazer para encontrar a cura e a transformação disso na sua vida? Será que, como essa mulher, nós seríamos ousados e corajosos o suficientes para não importar e saber que nós, vou trazer a mulher, mas como impuros, talvez entraríamos num lugar onde nós não poderíamos entrar, ou estar com alguém que nós não poderíamos estar, simplesmente porque a gente realmente queria aquela transformação e sabia que quem estava naquela sala podia transformar e curar? Será que nós temos essa ousadia e coragem? Será que a gente quer tanto ser transformado e curado como essa mulher queria? Segunda coisa, eu quero falar sobre a história dessa mulher, por que ela foi tão ousada? Sabe me dizer por que ela foi tão ousada de querer romper e passar as barreiras todas para estar ali na frente de Jesus? Porque existe aquelas classes dos corajosos. Quem se acha corajoso, levanta a mão aí. Eu acho que eu sou, até eu ver uma aranha. Não, sinceridade, gente. É verdade o que, Ara? Confia em mim. Mano, eu vou contar, apareceu uma aranha desse tamanho aqui em casa esses dias. Não é pra rir. Eu chamei o Ara pra tirar. Não, ele foi lá e tirou, E a outra vez foi no storage, também apareceu uma aranha dentro da van, né? Nós estávamos botando as coisas pro storage. E aí, eu tava de longe, eu falei, Ara, confia em mim, vai lá que tu consegue. Aí eles falaram que eu tava com medo, mas na verdade eu tava aqui como backup. Sabe? Eu acho que sim, tem aqueles, né, o líder ali que conduz e a galera que vai lá e faz, né? Eu falei, Ara, faz favor, não, brincadeira. Não, mas sério, eu me acho corajoso. Então tem a classe dos corajosos, tem a classe dos super-heróis, que é aqueles que a gente admira pela coragem, né, sabe, tipo, bravura das pessoas. E tem a classe dos pais e das mães, que esses são os mais corajosos do planeta. Sabe? Pô, ela tinha uma filha. Eu não sou pai ainda, mas do jeito que a galera tá tanto falando, eu já tô começando a pensar. Tem o pensamento, a materialização no cérebro, o planejamento, o começo do processo, a execução é depois, né, o resultado. Então, tem um tempo ainda, está começando a pensar. Mas, sabe, ela tinha uma filha, cara, e a filha dela estava endemoniada. Talvez a filha dela estava em condições quase de morte, ou ela não estava mais vivendo e poderia morrer de uma outra forma, sabe, com problemas mentais, com problemas físicos. Não sabe se o demônio, o espírito impuro que estava nela, se ela se debatia, se ela, sabe, tipo, não sabe ao certo,
mas ela tinha uma filha e ela queria a cura daquela filha. E bem sabemos que os pais fazem tudo pela saúde de um filho. Os pais fazem de tudo por ter um filho, para saber que o filho vai estar bem. Sim ou não? Nós nos assemelhamos ao nosso pai, ele deu tudo por nós, porque nós somos filhos. E o pai faz tudo pelo filho. Então aquela mulher, ela se despiu de quem ela era, ela se humilhou, ela não estava nem importada sobre a credencial dela, ela simplesmente, se essa é a alternativa que eu tenho para curar a minha filha, então eu me humilho por isso. Ela foi muito corajosa, sabe? A palavra do Senhor fala lá em Mateus 15, que é a mesma história, mas está lá no livro de Mateus, fala que os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Jesus, tira ela daqui, cara, ela é uma impura para falar com ela, sabe? Porque eles não entendiam o que aquela mulher estava fazendo. Eles falaram: pô, ela é impura, mas a mulher falou: não importa do que eles estão falando, eu sei o que eu vim buscar aqui. Eu sei o que eu quero. Não importa o que as pessoas estão falando, cara, eu sei o que eu quero, eu sei que quem está aqui nessa sala pode me dar o que eu quero. Isso é um primeiro aprendizado que nós temos que ter na nossa vida. Não importa o que as pessoas falam, você precisa ter, cara, certeza naquele que você crê, em quem você confia e aquele que luta por você. Nós precisamos saber isso. Então aquela mulher, ela se despiu e ela chega perto de Jesus e a primeira coisa que ela faz é o quê? Se lança aos pés de Jesus. Ela se prostra, ela se humilha e se bota no chão e fala: eu não sou nada perto de você, Jesus, mas eu preciso de você. E a primeira coisa que eu quero falar para você é: sem a gente se humilhar diante da presença do Senhor, sem a gente adorar Ele primeiro, sem a gente nos entregar e colocar Ele no centro, a gente não vai chamar a atenção de Jesus. Porque Ele não quer simplesmente transformar a nossa vida, Ele quer nos mudar, Ele quer nos dar vida. Ele não está importado simplesmente em fazer a nossa vida melhor, sabe? Ele quer, nos quer para Ele. E a chave que move o coração do Senhor, aquilo que chama a atenção do Senhor, aquilo que faz Ele nos dar atenção, é quando a gente se humilha. A palavra do Senhor fala: cego Bartimeu, ele se humilhava, clamava, todo mundo fala: cala a boca. Ele não, se humilhava, se chamou perto de Jesus. A mulher do fluxo de sangue foi lá se rastejando, tocou, se humilhou na frente de Jesus, Jesus deu atenção para ele. Então nós precisamos adorar o Senhor Jesus, nós precisamos nos entregar diante dele. Então, essa mulher se humilha, se entrega diante do Senhor Jesus, e aí Jesus olha para ela, todo carinhoso, com todo o amor do mundo, e diz: deixa primeiro eu saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Que sutil. Que maravilhoso. Eu quero que você entenda por que Jesus falou isso. Primeira coisa que Jesus está falando aqui, Ele não está chamando a mulher de cachorrinho. Ele está trazendo uma metáfora, uma figura de linguagem, e o que Ele está falando é: deixa primeiro o meu reino, aquilo que eu vim fazer, ser impactado no povo de Deus primeiro, nos judeus, e depois nos gentios. Porque o ministério de Jesus, ele foi curto, e ele foi muito intenso, sabe? Ele tinha que fazer muita coisa, ele tinha que cumprir muita coisa para provar para o povo judeus que ele era realmente o Messias, que ele veio para cumprir o que estava na lei, que estava nos profetas, que ele era o Messias aguardado, ele veio para redimir o povo de Israel, ele veio, sabe, para falar para a galera: eu vim para salvar o povo de Deus. Então ele estava muito intenso, ele precisava cumprir aquilo era o plano de Deus para ele. Jesus ia assim para os gentios, ele veio para nós também, mas naquele momento ele tinha um plano e um foco. Então ele está falando para ela assim: ó, para pensar se você tem um pet, se você tem um cachorrinho, um gatinho e tal. Quando você vai almoçar, quando você vai comer, você não coloca ele sentado na mesa com você, coloca? Nada contra com quem faz isso, mas geralmente você não coloca. Todo mundo olhou para a Lana, por quê? Não, brincadeira. Brincadeira. Mas geralmente você não faz isso, né? Sim ou não? Sim, né? Ficou mudo, eu falei: não, eu faço. Não, então quer dizer, naquela época eles não faziam, gente, brincadeira. Não, geralmente você não faz isso, mas depois que você come, você geralmente vai lá e alimenta o pet. O que Jesus estava falando para ela, não estava chamando eles de pet ou de cachorro. O que Jesus estava falando é que existia uma ordem. Primeiro vai alimentar esse, depois vai alimentar esse. Existia uma ordem. E os judeus, sim, eles chamavam, naquela época, os cachorros de impuros, de não limpos. Ele não era que nem a gente, sabe, tão dócil, amigável, que a gente coloca dentro de casa e tal. Eles tinham, sabe, ali impuros. Então eles assemelhavam também os gentios como impuros. Então ali Jesus estava trazendo uma metáfora para falar: primeiro vai para esse povo e depois para aquele outro. Tinha uma ordem. Sim ou não? Mas Jesus então fala: ó, deixa primeiro ser para os filhos de Deus e depois para os cachorrinhos.
Mas a mulher, ela olha para Jesus e fala: Jesus, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Caraca, hoje nós estamos... Não, hoje vai ser longo. Eu quero que você pare para pensar sobre essa situação. Imagina aquela mulher, uma mãe, que está com problema com uma filha endemoniada, e ela precisa muito da cura daquela filha. Ela já se despiu de quem ela era, já se humilhou diante da presença de Jesus, e ela se entrega por inteiro, e ela chega: Jesus, você é a única cura, você é a única coisa que eu preciso. Jesus, por favor, cura minha filha. Jesus, eu me entrego a você, faz algo por mim. E aí ela chega com aquela expectativa diante de Jesus, e a primeira coisa que Jesus fala para ela é: deixa primeiro ir para os filhos e depois para vocês. Imagina como não ficou o coração daquela mulher. Imagina talvez a única opção, a única alternativa que ela tinha, de fato, que ela colocou tudo a perder por causa daquilo, indo por água abaixo, escapando no meio dos dedos. Você consegue imaginar isso? Imagina você, se você tivesse um filho, uma filha, numa condições dessa, e você ouvisse de Jesus isso. Talvez algumas pessoas fechariam o coração e falassem: pô, que Jesus é esse que não me ouve? Talvez falasse: pô, que Jesus é esse que, pô, ele fala que é o Salvador e tudo, mas quando eu preciso dele, ele não me ouve. Talvez ela fale: então tá, virasse as costas, saísse xingando, porque muita gente fala assim: então tá, Jesus, você não quer, beleza. Saísse xingando, tudo mais, ou ela se conformasse. A postura dessa mulher foi algo que mudou a vida dela e a sequência. E os próximos capítulos do ministério de Jesus. E o que essa mulher fez nesse versículo 28, mudou toda a história da vida dela, da casa dela, da família dela e do tempo dela. Ela disse: sim, Senhor. Primeira coisa, ela reconheceu quem ela era. Ela não tinha direito. Ela era impura. Ela não tinha acesso àquele lugar e ao mestre. Ela teve reconhecimento. Ela realmente falou: é verdade, Jesus. Eu não tenho direito a isso agora, porque é para os santos, é para os filhos de Deus, é para o povo de Israel. É realmente, Jesus. Eu reconheço quem eu sou. Ela tinha consciência de quem ela era. Realmente. Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Ela está falando: tudo bem, tem uma ordem. Primeiro come os filhos e depois come os cachorrinhos. Mas ao mesmo tempo que os filhos estão comendo, algumas migalhas também já estão caindo no chão. Eu já posso pegar disso, Jesus. E a única coisa que eu preciso para minha filha ser curada é uma migalha. Ela teve reconhecimento que ela não precisava do pão inteiro, que uma migalhinha que caísse de Jesus, um pouquinho, era suficiente para curar a filha dela. Era suficiente para aquilo que ela precisava. Apenas uma migalha. Então Jesus, ele olha para ela e disse: por essa palavra, por causa dessa sua revelação que você teve agora, vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e o demônio já tinha ido embora. E eu quero compartilhar com vocês alguns ensinamentos que eu tive sobre essa história. E a primeira coisa é: eu quero que você fique imaginando, depois dessa cena, como essa mulher voltou para casa. Imagina a jornada dela de volta para casa caminhando. Tipo, mano, eu confrontei Jesus. Cara, eu ganhei do Rabi, do mestre, cara. Ele achou que ia me ganhar nessa. Toma. Não, eu acredito que depois das conversas dela, ela falou: o quê? Ganhei de Jesus, quem é você para falar comigo? Sabe, mas imagina, é uma brincadeira, mas imagina a alegria dela voltando para casa. Imagina, tipo, cara, pô, a minha filha. Imagina ela saindo correndo, desesperada, falando: preciso chegar em casa para ver minha filha curada. E se ela realmente está curada? Imagina se ela está curada. Caraca, velho. Mas a pergunta que eu tenho para você: você acha que Jesus só curou a filha dela? Eu quero conectar essa história com as nossas vidas. A primeira coisa que eu quero falar que eu aprendi nessa história é que o milagre, a transformação e a mudança sempre sairá de um lugar de reverência, adoração e entendimento. Quando nós temos reverência diante de Jesus, quando a gente se entrega, quando a gente adora Ele e quando a gente tem entendimento de quem Ele é e o que Ele pode fazer por nós, a gente começa a ativar o sobrenatural de Deus e a gente começa a ativar o mover dEle na nossa vida. Sem você o adorar, o reverenciar e entender quem Ele é, não tem como. Você vai ser superficial e vai ter um entendimento. E talvez quando Ele falar para vocês, primeiro o filho, depois o cachorrinho, você vira as costas e vai embora. Nós precisamos ter entendimento de quem Ele é, reverência e adoração. Segunda coisa que eu aprendi é: Jesus
nunca nega o clamor de uma pessoa. Nunca nega. Mas Ele quer saber primeiro aonde está o teu coração e firmar a tua identidade nele. Ele não quer simplesmente tirar o demônio daquela filha. Ele quer curar o coração daquela mãe e transformar aquela família e saber e mostrar para eles que eles têm um lugar nele. Não era o tempo para eles, mas ela fez com que o tempo chegasse naquela hora. Sabe, talvez você pense, as coisas não acontecem na minha vida porque não é o tempo. Mas será que você tem a postura e identidade no Senhor para fazer com que o tempo chegue até você? Porque no momento que a palavra de Deus é liberada sobre a sua vida, Ele quer fazer. Ele não quer deixar você esperando 10 anos. Jesus não quer perder tempo em te perder. Ele não quer dar oportunidade para perder você. Ele é desesperado por você. Ele é desesperado, sabe, pela sua vida. Então, muitas vezes, nós somos responsáveis por dar retardo àquilo que Deus quer fazer, porque a gente não achou o nosso lugar nele ainda. Ele nunca nega um clamor. De novo, o que você veio buscar nessa noite que você ainda não encontrou, mas que você vai encontrar hoje? Você vai sair daqui com essa resposta. Porque existe um lugar nele. Há um lugar na mesa do Senhor para nós. Há um lugar na mesa do Senhor para nós. Terceira coisa que eu quero falar, a terceira coisa que eu aprendi é: coloque a sua atenção apenas em Jesus e em nada mais. Não importa o que está à sua volta ou o que as pessoas ou a sociedade diz. Presta atenção em Jesus e como Ele está lidando com você. As pessoas na sua volta, elas não sabem, elas não entendem, o que elas pensam é só o que elas pensam, é uma parte da realidade, grande parte é imaginação. Não presta atenção. Saiba o que você veio buscar e lute por isso. Sabe, quantas vezes a gente vem na igreja, quantas vezes a gente está diante do Senhor e a gente presta atenção, na pessoa que está do lado, naquilo que as pessoas estão fazendo, o que vão pensar de mim quando eu estou diante do Senhor, enquanto Ele está assim, Sabe, e a gente está tipo assim. Jesus está mais interessado em nos salvar, em curar o nosso coração, redimir a nossa vida ao plano de salvação dele, do que apenas solucionar os nossos problemas em meio ao contexto da sociedade que a gente vive. Muitas vezes a gente vem na igreja para buscar uma transformação para o contexto que a gente está inserido agora. Jesus, ele é atemporal, ele tem um plano de eternidade, não de 5 meses, 10 meses, 1 ano, ou a sua expectativa de vida. É a eternidade. E eu quero finalizar essa mensagem com 3 aplicações que eu aprendi. 3 ensinamentos e 3 aplicações. A primeira aplicação que eu aprendi é: pare de pedir migalhas para o mundo, migalhas que não te alimentam, mas apenas enganam a sua fome. A fome que nós temos é uma fome de alma e é uma fome de espírito. E muitas vezes a gente, como aquela mulher, pede migalhas. Mas ela sabia que a migalha de Jesus era suficiente. Mas a gente pede migalha para o mundo. Para ser inserido num contexto que não é o nosso contexto natural, a gente começa a aceitar qualquer coisa. E pedir qualquer coisa. E muitas vezes a gente se contenta com a migalha de um grupo, simplesmente por estar inserido naquele grupo. Mas deixa eu te falar, você nunca vai ter o pão daquele grupo. Porque você não foi feito para aquela realidade. Você não foi feito para aquele contexto. Você não é daquela família. Você não é daquelas pessoas. Você não pertence a isso. Sabe? Quantas vezes a gente, Jesus, eu quero fazer parte daquela galera que é massa descolada. Mas a galera não está nem aí para você, porque sabe que você não é da galera deles. Você vai lá e se adapta porque você quer ser da galera deles. Mas a primeira oportunidade, eles vazam. Quero contar uma história rapidinho. As pessoas, eles não estão aqui hoje, uma pena, eu queria muito que eles estivessem. Mas a gente estava voltando na nossa viagem. A gente estava voltando e a gente parou no McDonald's, em Nora. Acho que é Nora, não sei se eu falei o nome certo. Nora. Hã? Nárnia? Nárnia? Caraca, eu e o Aslan lá. Nós estávamos voltando e a gente foi parar para almoçar no McDonald's. E a gente estava pedindo ali e tal, aquela coisa, esperando o número. Faltava muito número para o meu. Eu estava paradinho aqui, aí na minha frente estava o Mário, a Liz e o Vitor. E a Mari e a Isa estavam na mesa já. E eu estava aqui paradinho, daqui a pouco vem alguém atrás de mim e fala: Jonathan. Na hora eu não tinha feito nada, mas sempre tu pensa, o que eu fiz? Cara, na hora eu falei tipo, Jonathan. E eu olhei para frente. Era uma voz masculina, tava o Vitor e o Mário ali, eu falei, Nora? Nunca vim aqui? Falei, que... Na hora eu falei, Jesus?
É você? Não, aí eu olhei para trás, era um irmão da nossa igreja, ele veio só uma vez na nossa igreja, a esposa dele, ou namorada, eu não sei o certo, ela já tinha visto algumas outras vezes. Ele olhou para mim e falou: Jonathan, tudo bem? E na hora me faltou o nome deles, que eu sou muito ruim para nome, é uma coisa que eu preciso melhorar. Só que eu já tinha conhecido, eu me lembrei dela. E aí eu, tudo bem, né? Cumprimentei eles e tudo mais. Ele fala assim: eu preciso muito de uma ajuda tua. Qual a primeira coisa que tu pensa? É para orar por alguém, né? É para orar, porque você fala assim: pô, preciso muito de uma ajuda. Você fala: pô, para orar, um aconselhamento, alguma coisa, você nunca espera. Ele olhou para mim e falou assim: cara, o meu carro quebrou. Aí eu falei: putz, então eu não sei nem encher pneu de carro. Eu sou muito ruim com carro. Gente, você não tem noção. A Mariana falou: o carro tá tendo uma batidinha. Eu falei: é porque é velho. Vai-te embora. Vai-te embora. Não. A única vez aqui na Austrália que eu fui na oficina, que estava com problema, o cara falou: condenado, pode vender, pode entregar. Ah, sim, o cara falou para mim. Falou: pode entregar que não tem conserto. Eu cheguei em casa e falei: não tem conserto, Mariana. Ela: não tem. Aí ela achou outro mecânico: não, esse aqui vai arrumar. Eu falei: então tá. Mas voltando para a história, só para vocês entenderem. Ele chegou para mim e falou: cara, tá vazando na minha caixa aqui da embreagem, né? Tá vazando óleo aqui, isso está dando problema, o carro pode parar, a gente pode ficar sem o carro e tudo mais. E eu queria uma ajuda para você. Eu queria que você, se você pudesse estar de carro aí, sim, a gente está indo embora para Sydney, se você pudesse, nos acompanhar na viagem, sabe? Só ir mais devagar com a gente, porque caso der algum problema, a gente vai ter que deixar o carro na estrada e ir com vocês. Aí eu falei: não, glória a Deus por isso. Vocês acreditam que a única ferramenta que dava para ajudar o cara era uma coisinha tão pequenininha que estava dentro da van do Mário? E o Mário nem supostamente iria nessa viagem. Mas Deus faz as coisas perfeitas. Que não apenas ajudou ele, mas também promoveu algo dentro do Mário, na vida dele, sabe? Isso é muito incrível. Mas sabe o que trazendo a nossa história, contextualizando e trazendo, sabe, o nosso grupo, sobre migalhas do mundo, que a gente tenta se inserir nos grupos, sabe o que eles falaram? A gente estava voltando de viagem com nossos amigos, mas quando eles viram que o nosso carro estragou, eles falaram: a gente não vai te esperar. Eles passaram o final de semana inteiro com os brothers deles. Sabe, tipo, deve ter almoçado, jantado, sentado à mesa com eles, mas na hora que eles precisavam, eles não estavam lá. Eles tinham ido embora. Mas glória a Deus, porque Deus tinha feito a gente parar lá e a gente pôde ajudar eles. E eu tenho certeza que aquela ajuda, Deus está promovendo algo dentro deles. Não para nós, não com a gente, mas eles e Deus. Sabe, e a primeira coisa que eu quero fazer perguntar para você é: que migalhas que a gente ainda continua aceitando do mundo, só para ser mais um naquela galera? Cara, Jesus tem um lugar na mesa dele para nós. Um pão de verdade para nós. Não apenas migalhas. A segunda coisa que eu quero falar, a segunda aplicação é: o primeiro contexto é pare de medir migalhas para o mundo. E o segundo contexto é: pare de pedir migalha dentro da igreja. Sabe, muitos cristãos e muitas pessoas chegam diante do Senhor esperando que algo respingue em suas vidas. Sabe, que migalhas ou pedaços de oração, de milagre, de vida caem perto deles para que eles possam comer. Mas Jesus quer nos alimentar com a nossa necessidade. Jesus não quer nos alimentar com a nossa necessidade de nos mandar embora. Sabe, quando as pessoas chegam na igreja, que o culto está rolando, o pau está quebrando, a galera está em Nárnia, e a pessoa está aqui: Senhor Jesus, pinga aqui alguma coisa, respinga alguma coisa em mim. Será que alguém vai vir aqui orar por mim? Será, Jesus, que alguém vai vir aqui falar alguma palavra do Senhor para mim? Será que vai acontecer alguma coisa comigo nessa noite? E a pessoa fica aqui, sabe, mendigando algo do Senhor dentro da igreja. Cara, Jesus não quer vir aqui te dar uma oração para melhorar a tua realidade agora. Jesus quer mudar a tua vida, a tua história. Jesus quer, sabe, te dar um propósito. Ele quer te dar uma vida de verdade. Ele tem um pão que você jamais vai ter fome. Ele tem um pão que vai saciar a sua fome de alma e de espírito, que você não vai comer e daqui a algumas horas você vai sentir fome de novo. Mas você vai comer e você vai se sentir saciado. Que você vai olhar para o lado e o cesto ainda vai continuar cheio de pão. Você vai dizer: eu não aguento mais. Ele vai dizer: mas tem mais pão para você. Sabe, ele não tem só migalhas. E a terceira coisa que eu quero falar para nós nessa noite é que há um lugar na mesa de Deus para nós. Há um lugar na mesa do Senhor Jesus para nós. E a resolução dessa parábola que a gente falou, ela se define lá em Romanos 10:12, que diz: não há diferença entre judeus e gentios. O mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo.
Imagina, não há diferença entre judeus e gentios. Naquele momento, a mulher não tinha entendido toda essa história e toda essa figura, mas ela rompeu isso na vida dela. E até aquele momento, Jesus não tinha feito nada com os gentios. Mas depois que aquela mulher, com a fé dela, rompeu o coração de Jesus, Jesus, da partir dali, começou a fazer milagres em terra dos gentios. Ele curou o cego e o mudo, após essa cena. Ele multiplicou os pães de novo, naquele território de Decápolis, que não era o território dos judeus. Sabe, Jesus, Ele quer mudar a sua vida, te dar uma vida, um pão da vida, não apenas para você, mas para você, para sua casa, para sua família e para os lugares onde você está. Aquela mulher, ela entendia que ela era um cachorrinho, em termos de que naquele momento ela não era pura. Deixa eu falar para você, nós éramos impuros, nós éramos pecadores, nós éramos separados de Deus, fracos, totalmente sujos, mas Jesus deu a sua vida por mim e por você. Ele levantou do lugar que ele estava na mesa, ele arrendou a cadeira, ele se ajoelhou no chão, pegou você e no que ele te levanta, ele te tira da condição de cachorro para a condição de filho e te coloca na mesa. No momento que ele te levanta, você sai de impuro para aceito, santo, curado, liberto, transformado, sendo feito à imagem e semelhança do Filho de Deus. Jesus nessa noite, cara, eu não sei o que você veio procurar, mas Ele tem um lugar na mesa dele para você. Ele tem um lugar de realeza para mim e para você. Ele tem um lugar de paternidade e filiação. Jesus, Ele não está interessado em apenas fazer a sua vida melhor. Ele não está interessado apenas em te curar. E deixa eu te falar, essa é a sua identidade. É a identidade de filho. É a identidade de lugar real. É a identidade de alguém que era amado por um pai, que sabe o que é fazer tudo por um filho, e Ele fez tudo por nós. Ele deu o seu melhor por nós. Isso é bem verdade, que Jesus o próprio diz, João 6,35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê essa noite? João 6,48, Jesus declara mais uma vez, eu sou o pão da vida. João 6,51, mais uma vez, no mesmo capítulo, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre, este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Jesus é o pão que eu e você precisamos comer nessa noite. Jesus é o pão que eu e você precisamos comer. Nós somos filhos, mas Jesus não quer que a gente seja aquele filho que a gente coloca o pão no prato e a gente fica comendo só a casquinha. Ele quer dar todo o alimento para nós. Tudo para nós nessa noite. O que você precisa nessa noite, cara? O que você precisa nessa noite? O que você precisa entender sobre quem você é em Jesus nessa noite? O que você precisa entender que você tem um lugar na mesa do Senhor Jesus? Para pensar isso, o que é ter um lugar na mesa do Senhor Jesus? Já parou a profundidade que isso tem para pensar? O que é ter um lugar na mesa com Jesus? De novo, imagina como aquela mulher voltou para casa. Cheia, completa, realizada, satisfeita. Ela entendeu, eu não merecia, mas o amor de Jesus não me entregou pelo meu merecimento, mas me entregou pela graça e bondade que vem dele. É isso que ele faz com a gente. Não é porque a gente merece, nós não merecemos, mas a graça dele nos capacita a merecer. Ela foi buscar apenas a cura da filha, ela voltou totalmente diferente. Talvez você venha nessa noite buscar uma melhora, uma cura, uma transformação. Deixa eu te falar, ele vai te dar essa noite, em nome de Jesus. Mas você vai sair daqui sabendo quem você é nele. Você vai sair daqui que você tem um lugar de aceitação. Você vai sair daqui sabendo que você merece. Você sim tinha condições, nós tínhamos condições de pecadores, mas Deus deu o seu Filho, Jesus se tornou aquele pão na mesa, aonde nos sentou e nos fez comer, e quando comemos nunca mais sentimos fome e sede. Se coloque de pé em nome de Jesus. Mesa é um lugar de relacionamento, de intimidade, de qualidade e de familiação, de paternidade.
O que Jesus tem para mim e para você é muito mais real, muito mais palpável, é algo que nos sustenta, é algo que realmente nos alimenta, é algo que nos transforma de dentro para fora. Ele tem um lugar na mesa dele, que é um lugar de relacionamento, que é um lugar de intimidade, que é um lugar de qualidade e um lugar de paternidade. Se a mesa do Senhor, isso é para gerar consciência em nós, eu falo isso, sabe? Gente, não tem como a gente amar e se entregar para Jesus se nós não tivermos entendimento do nosso lugar nele e consciência daquilo que ele também espera de nós. Ele coloca o pão na mesa, mas ele não come por nós. Sim ou não? Mas para não dar mais fome, não dar mais sede, a gente precisa comer do pão da vida. Lugar de relacionamento. Deixa eu perguntar para você, como tem sido o seu relacionamento com o Senhor nos últimos dias? Como tem sido, sabe, essa sua comunhão com Ele? Será que a gente tem sido comunhão como filho, que quando o pai chega depois do trabalho, abre a porta de casa, aquele filho pequenininho, sabe, eu fico imaginando, quando eu tiver o meu, que eu vou chegar em casa do trabalho, vai vir correndo no corredor e falar, pai, vai pular nos meus braços, eu espero, que ele vai ser mais puxa-saco meu. Tem que profetizar, né, gente? Desde agora eu já vou criando isso. Sabe, será que a gente também tem essa ansiedade de estar com Jesus, de relacionamento com Ele? Será que a gente tem intimidade com Ele? Sabe, quando a criança vai crescendo e tem aqueles assuntos que não gosta de falar com os pais, sabe? Gosta de falar com os amiguinhos, mas não fala com os pais. Quem vai te ouvir mais do que o seu pai? Quem vai te entender mais do que Ele? O que Ele te fez, Ele te criou. E Ele anseia por te ouvir, sabe? Porque Ele realmente tem aquilo que você precisa. Como tem sido a nossa intimidade com Jesus? Nós somos uma noite de Santa Ceia, sabe? A gente vai realmente comer o pão da vida. A gente vai ceiar com o Senhor, a gente vai realmente fazer de fato aquilo que nós temos aprendido essa noite. Nós vamos estar na mesa com Jesus. Uou! Sabe, Ele vai nos colocar nesse lugar de relacionamento e intimidade. Ele vai pegar o pão, Ele vai falar, essa é a minha vida. Aí Ele vai cortar e vai entregar na sua mão e falar, ó, come aqui em memória de mim. Você vai pegar diante da mão de Jesus. Olha a intimidade, como tem sido a nossa intimidade. Qualidade, como tem sido o nosso tempo de qualidade com Jesus. Reflexão do nosso coração. Deixa eu falar para você, mais vale 5 minutos totalmente entregue na presença do Senhor, do que 2 horas você só sentar ali e ler a sua Bíblia, mas não gerar nada em você. Amém? E familiação. De novo, você nunca vai viver níveis mais profundos e uma transformação no seu coração, enquanto você ficar olhando para os outros e não para o lugar que você tem em Jesus. Ele é o seu Pai. Deus é o seu Pai. Ninguém te conhece mais do que o seu pai. Ninguém faz tudo que é praticamente impossível por um filho, a não ser o seu pai. E nessa noite Ele vai fazer o que for possível por você. Ele vai fazer tudo para te encontrar nessa noite, num lugar de qualidade, de intimidade, de relacionamento. Eu quero encorajar você agora a colocar diante do Senhor Jesus o que você precisa nele. Mas antes do que você colocar o que você precisa nele, quero que você peça para Ele, Jesus, me mostre e me ensina quem eu sou em você. Jesus, quem eu sou de fato em você. Jesus, eu não aguento mais migalhas, eu não quero mais migalhas, eu quero algo profundo, palpável e que sustenta. Cansei desses alimentos por aí. Cansei dessas coisas que não promovem mudança. Cansei de alegrias passageiras, de vida vazia, sem propósito. Cansei, Jesus, de tentar ser alguém que eu não sou, para estar num lugar que não é o meu lugar. Mas nessa noite eu quero te encontrar e saber quem eu sou e o meu lugar em Ti, Jesus. Pai, pega da minha mão, me tira do chão e me coloca na mesa. Pai, troca minhas vestes impuras e me dá uma veste real.